Fala galera, beleza? Como eu tinha prometido ontem nas minhas redes sociais, que eu iria postar um vídeo a respeito da saída do Michael do Grêmio. O Capitão Michael está de saída e a gente vai falar também a respeito dos bastidores dessa saída e também quero compartilhar com vocês como vai ficar o ambiente do Grêmio, como ficará o vestiário após a saída dele, o que vai acontecer na sua reapresentação, na reapresentação dos jogadores a partir dessa quarta-feira, o que a diretoria espera que possa ocorrer até então. Eu vou contar isso para vocês, então, galera, aquela moral, se inscreve, dá o like e ativa as notificações para ver mais vídeos, porque nós vamos contar aqui com riqueza de detalhes algumas situações que ocasionaram a saída do Michael ou a demissão do Michael do Grêmio por conta de fatos que vem já há algum tempo ocorrendo, que dessa vez chegou ao limite. Como diz a saída, a briga, a expulsão dele no jogo contra o Corinthians foi apenas o último estupim da situação do Michael dentro do clube. Galera, para vocês saberem quando começou tudo isso, vocês vão lembrar, teve um jogo do Grêmio em que o Michael saiu muito brabo, furioso, ainda era com o Renato no início desse ano de 2021, e foi dito nos bastidores, que saiu até para a imprensa, vários colegas começaram a postar, a falar, saiu notícia nos jornais que o Michael tinha pedido para ir embora, que não ia mais ficar no Grêmio, que não ia renovar. E isso depois veio, até então, o Michael dar entrevista dizendo que ele nunca falou sobre isso, falou numa, acho que, se eu não me engano, foi na rede social dele, que ele nunca falou isso e que ele estava disposto a ficar no Grêmio, que ele queria encerrar o seu contrato no clube e tal. A partir dali começou a se construir, então, a saída do Michael do Grêmio. E os dirigentes já estavam começando a entender que o ciclo está acabando. Então, o que fez com que chegasse a esse limite de realmente ele sair ontem, foi decretado a saída dele ontem? Algumas coisas nos bastidores começaram a incomodar vários dirigentes. Muito tempo no clube, algumas decisões, algumas situações ocorrendo junto com os jogadores, e a gente sabe que, não queria falar o nome do Renato, mas o Renato conseguia controlar esse tipo de coisa, para não chegar na diretoria e conseguir tirar do jogador o que precisa dentro de campo, o resto ele administrava. O Renato não aguentava mais isso, 4 anos e meio, quase 5, ele já não aguentava, ele saiu, e a bomba com tudo que ocorre entre líderes, entre jogadores das categorias de base que subiram também com algumas situações, e acabou estourando em outros treinadores. Só que o Filipão, ele tem um respaldo, ele tem um histórico muito grande no clube, e ele colocou, assim, precisa ser resolvido algumas situações. E a gente já vinha noticiando que o Filipão deixou claro que precisa estar comprometido com o clube. Quem quer render, quem quer jogar, quem quer ajudar, fica. Quem não quer, pode ir embora. Ele falou isso em entrevista coletiva. E a diretoria comprou isso. A partir de então, chegou no jogo contra o Corinthians, ele foi expulso, ele saiu ali batendo os braços contra, falando alguma coisa para o Filipão, a gente não sabe exatamente o que foi dito, e eu estou aqui longe de julgar o Michael, não estou julgando, estou contando profissionalmente o que realmente aconteceu, para vocês terem uma ideia. Olha aqui, eu sou um fãzaço desse cara, eu tenho um vídeo no canal elogiando ele quando ele disse que encerraria seu vínculo com o Grêmio. Ele é um cara que eu respeito demais. Pedi para amigos para meu vídeo chegar nas mãos dele, porque é um elogio que eu precisava fazer ele tem as redes sociais dele bloqueada, mas os movimentos internos dentro do clube, dentro do vestiário, começaram a causar uma estranheza com os dirigentes. Vou dar um exemplo aqui, quando o Grêmio resolveu contratar o Rafinha. Vocês lembram que o presidente Romildo falava o tempo inteiro que o Rafinha que não estava nos planos, porque não é o perfil que o Grêmio queria para 2021, o Grêmio queria contratar jogadores novos, por que quer contratar um jogador de 35 anos? Então o Renato chamou os líderes, chamou o Michael, que é um dos líderes, e eu sei do Michael, que tem mais um, que tá o Michael e tinha mais um líder, eu não consigo confirmar para você se era o Diego Souza, se era o Jeromel e o Bruno Cortes, para poder trazer o Rafinha, e o presidente deu ultimato para ele, dizendo assim: tua última contratação, tua última imposição, e a gente não fala mais sobre isso. E o Grêmio contratou o Rafinha. Bom,
O presidente depois veio e falou que foi um acerto a contratação do Rafinha. Todos aqui sabemos que foi um acerto a contratação dele. Mas o envolvimento do Michael em algumas situações de vestiário fizeram que alguns dirigentes se incomodassem com isso. E aí chegou nesse momento com o jogo contra o Corinthians. E tem outras situações sobre envolvimentos dos líderes quanto à contratação que também pesaram e influenciaram. Depois surgiu aqui nos bastidores uma situação sobre as reclamações que o grupo não está satisfeito, alguns jogadores do grupo não estão satisfeitos com as atitudes do Filipão perante ao grupo. E aí a gente vem falando, eu até nem falo tanto a respeito sobre isso, porque tu tem um chefe, tu tem que seguir a linha e a cartilha que está sendo exigida pela tua empresa. Como que tu vai discutir com o teu chefe? Como que tu vai desrespeitar o teu chefe? Não estou dizendo que o Mike fez isso. Estou dizendo que qualquer atitude fora o que o chefe está pedindo para ser feito ou está determinando, o seu líder está determinando, pode ser analisado por um grupo de 35, 40 pessoas que tu estás desrespeitando ele. E isso começa a tomar conta de um, de outro. Qualquer perfil de líder sabe exatamente que isso influencia. Então tu começa a tirar aqueles pontos. E a gente está vendo aqui que muitos falando que assim, o Filipão sabe exatamente aonde estão os problemas. E ele iria resolver aos poucos. O Michael era um problema? Estava se tornando um problema por conta de toda a sua trajetória, por conta do que ele também não consegue mais ajudar o Grêmio. Ele está com vários problemas físicos e não consegue render mais do que 30, 40 minutos. Quando ele consegue, ele chega nos, vamos dizer, em 45, 60 minutos com muito sacrifício. A gente tem visto isso. Todo mundo elogia aquele jogo, aquele passe que ele deu, a gente sabe que ele estava machucado, mas o jogo contra o Corinthians, eu friso, foi estupim pela saída dele. Léo, o Michael foi demitido, ele pediu demissão, o que aconteceu? Então, ele saiu do jogo, a diretoria resolveu esperar, esfriar a cabeça, o Romildo saiu do jogo, foi embora, não quis ficar no vestiário, não quis dar com entrevista coletiva, ele saiu quando deu o apito final. E nesta segunda-feira, domingo não se falou, nessa segunda-feira conversaram a respeito para conversar com o Michael. E o Michael estava no Rio de Janeiro, lógico, estava determinada as passagens, a folga, e ele estava com passagem comprada de ida e de volta, e ele disse assim, não quero conversar, e o meu empresário está aí. Então o Grêmio chamou o empresário, Jorge Machado, que deu uma entrevista na Rádio Guaíba, falando que o Michael estava sendo alvo de várias ameaças e críticas, e isso determinou com uma rescisão amigável. Pois então, o Grêmio solta uma nota dizendo que foi uma rescisão amigável, até para proteger o ídolo, mas a gente sabe que tudo isso que eu contei para vocês foi determinante para a tomada de decisão, um desrespeito quanto à diretoria, quanto à situação com a diretoria, dito não estou, não quero, falo com o meu empresário, então a diretoria resolveu, chega por aqui, vamos encerrar, chamaram o Jorge Machado e o Grêmio encerrou as atividades com o Michael. Ele vai receber sua rescisão normal, são mais 4 meses de contrato, talvez aí férias 13º, que eu não quero falar sobre números, sobre o que ele tem direito, como vai receber, porque não é esse o propósito desse vídeo. Esse vídeo é para falar sobre a sua saída conturbada de um ídolo, de um cara que está com os pés na calçada da fama, um cara que eu admiro demais, sou muito fã, grato por tudo que ele fez, mas o que fica no Grêmio a respeito do Michael? O que fica para o Grêmio a partir de agora? Qual é o recado da diretoria para esse grupo de jogadores? Que as coisas estão mudando, ou entram no rumo, ou vão acontecer mais saídas. Léo, mas vai ter mais saídas? Não. E aí aqui eu digo para vocês que eu conversei com várias pessoas, eu trazendo informações para vocês que eu conversei com pessoas envolvidas com o Michael, pessoas envolvidas no vestiário, pessoas envolvidas com o Grêmio. Com o Michael eu não tenho acesso. Então a gente acredita que na quarta-feira, quando ele voltar, que ele vai dar uma coletiva, ele vai falar exatamente tudo o que aconteceu, porque ele não é de mentir. Apesar de que
aquela construção da saída dele lá no início do ano, e ele disse que não, mas a partir dali era tudo verdade. E eu conversei com o dirigente do Grêmio, que eu vou ler aqui para vocês, me dizendo a respeito, quando eu perguntei para ele assim, é verdade ou é mentira? E aí em seguida saiu no site do Grêmio, e eu disse assim, uma pena, um baita cara, este não era para sair. E o recado dele para mim foi assim, tens de conhecer todos os fatos, não os conhece. História maravilhosa no clube, sem dúvida, mas a roda anda e os ciclos terminam. Ou seja, ele foi determinante, que o Grêmio entendeu que tudo que estava acontecendo era o fim do ciclo para ele. Como ele não tem 6 jogos ou 7 jogos pelo Grêmio no Brasileirão, ele poderá ajeitar um outro clube e jogar em outro clube neste ano. Não acredito que vai acontecer, mas ele está liberado para isso ocorrer. E aí eu perguntei a respeito assim, possibilidade de mais alguém sair do grupo, rupturas como esta, e foi categórico, não. Não chega mais ninguém e não sai além do Ricardinho, porque o Ricardinho está saindo do Grêmio, ele botou assim, não chega mais ninguém, pelo menos assim do exterior. E aí a gente fala sobre um outro assunto que não é exatamente sobre o Michael. O que fica do Michael para o Grêmio? O que fica de bastidores, o que fica a partir de agora no ambiente do Grêmio a respeito? Que o Filipão tem poder, que o Filipão é o cara que vai seguir no Grêmio até o final do ano, que vai ajeitar tudo o que está a princípio fora dos trilhos e vai começar a sentar cada um para definir o que eles querem. Então, como os líderes mais antigos, os jogadores mais antigos, vitoriosos que estão no grupo, vão entender a saída do Michael, é isso que vai acontecer a partir de agora. Como que o Grêmio vai tratar isso, eles vão saber a partir de quarta-feira, como que vai ser o ambiente no vestiário. Essa folga de 3 dias acabou sendo favorecida e favorável para o grupo e para o ambiente do clube. Você, torcedor, o que acha que pode acontecer? O Grêmio entra para os trilhos ou realmente desandou a maionese, tirando um líder vencedor como o Capitão Michael? Os pés dele estão na calçada da fama. Isso a gente não pode tirar nunca mais a história dele no clube. Mas, como diz o dirigente para mim, algumas coisas a gente não conhece. E eu trouxe aqui para vocês exatamente o que está acontecendo. Ou o que aconteceu, certo? Beleza? Chegou aqui? Dá o like, se inscreve e ativa as notificações para ver mais vídeos. Aqui é Grêmio.